Ele estava ali, deitado naquela cama branca e fria, cercado por máquinas que apitavam de tempos em tempos, como se cada som fosse um lembrete cruel de que o tempo estava acabando. Seu corpo estava fraco, seus olhos fundos carregavam uma história de dor, arrependimentos e um último desejo. Um desejo que, quando revelado, fez o mundo inteiro chorar. Porque às vezes a vida nos leva ao limite para nos mostrar o que realmente importa. Mas e se for tarde demais? E se o tempo que resta não for suficiente para consertar os erros? O que fazer quando a vida escorre pelos dedos como areia e a única coisa que resta é um último pedido? Ele tinha tudo: dinheiro, fama, poder. Mas agora, o que realmente importava? As riquezas acumuladas não compravam mais um minuto sequer. O relógio não fazia concessões. E a única coisa que ecoava em sua mente era uma ausência. Um vazio que nem todos os milhões do mundo poderiam preencher. As pessoas olhavam para ele com admiração, mas ninguém sabia o peso que carregava no peito. Porque no fim, o que realmente importa não são os bens materiais. Mas será que ele percebeu isso a tempo? Será que ainda havia uma chance de redenção? Seu último desejo não era uma casa maior, um carro mais luxuoso ou um novo investimento. Não. Seu pedido era simples, mas devastador. Um pedido que revelava tudo o que ele escondeu a vida inteira. Um segredo que ele nunca teve coragem de admitir, até que a morte se aproximou e tudo ficou claro como nunca antes. E agora, ele implorava por algo que o dinheiro não podia comprar. Algo que muitos desprezam enquanto tem tempo, mas que no final é a única coisa que realmente importa. O tempo passa sem pedir permissão. Um dia estamos aqui, no outro podemos não estar mais. Mas será que vivemos da forma certa? Será que valorizamos o que realmente tem valor? Ele percebeu isso tarde demais. A verdade caiu sobre ele como um peso esmagador, e agora só restava uma esperança. Mas será que seria suficiente? Ele sabia que não poderia voltar atrás, mas talvez ainda houvesse uma forma de aliviar o peso que carregava no peito. Uma forma de encontrar paz antes que tudo se apagasse. As pessoas ao seu redor estavam em silêncio, observando cada palavra sair de sua boca com dificuldade. Ninguém esperava ouvir aquilo. Ninguém imaginava que um homem tão poderoso pudesse guardar uma dor tão profunda. Mas ali, diante da morte, ele não tinha mais nada a esconder. As máscaras caíram. Ele não era mais o empresário de sucesso, o magnata implacável, o homem que tudo conseguia. Agora, ele era apenas um ser humano. Um homem com medo, um homem arrependido, um homem que queria, pela última vez, fazer algo que realmente importasse. A pergunta que não quer calar é: por que esperamos tanto para dizer o que precisa ser dito? Por que deixamos para depois o que poderia mudar tudo? Ele passou a vida inteira adiando esse momento, e agora tudo o que restava era um último suspiro e uma esperança. Mas será que era tarde demais? Será que seu pedido seria atendido? Ou será que algumas coisas simplesmente não podem ser reparadas? O quarto de hospital estava em silêncio. Os médicos e enfermeiros observavam sem dizer uma palavra. As pessoas ao redor tentavam segurar as lágrimas, porque todos sabiam, esse era o fim. Mas antes que a última chama se apagasse, ele olhou nos olhos de alguém que importava mais do que qualquer coisa, e finalmente disse o que guardou a vida inteira. E naquele momento algo aconteceu, algo que ninguém esperava, algo que fez todos os presentes prenderem a respiração, porque às vezes a verdade tem um poder que nem a morte pode apagar. Se você acredita que Deus nunca te abandona, escreva "Eu tenho esperança" nos comentários. As mãos tremiam, os olhos se enchiam de lágrimas, a voz falhava, mas ele continuou, porque precisava dizer, precisava liberar aquilo que o consumia por dentro há tantos anos. E quando as palavras finalmente saíram, o impacto foi como um terremoto. O tempo pareceu parar, o ar ficou pesado, e então silêncio, porque algumas palavras mudam tudo. Algumas palavras são capazes de curar até as feridas mais profundas, mas será que essas palavras chegaram a tempo? O coração batia cada vez mais devagar, o olhar começava a perder o brilho, mas a expressão havia mudado.
Porque quando o peso da culpa é aliviado, até a morte parece menos cruel. As lágrimas escorriam pelo rosto de quem ouvia, e naquele instante todos ali perceberam algo que jamais esqueceriam, algo que mudaria para sempre a forma como viam a vida, algo que nos faz questionar. Será que estamos dando valor ao que realmente importa? Porque a verdade é que nada dura para sempre. O dinheiro, o sucesso, a fama, tudo passa. Mas existem coisas que são eternas. O amor que damos, o perdão que oferecemos, as palavras que deixamos para trás. E quando o tempo se esgota, só nos resta uma pergunta: o que vamos deixar? Qual será o nosso legado? Ele finalmente entendeu isso, mas será que era tarde demais? Declare amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. O tempo estava acabando. Cada segundo parecia um adeus silencioso, mas naquele momento algo inesperado aconteceu. Algo que ninguém podia prever. Porque quando a verdade é dita, o impossível pode acontecer. O que foi dito naquele instante ecoaria para sempre. Porque quando a alma encontra paz, o mundo inteiro sente. E foi ali, naquele momento, que o milagre aconteceu. E se você acredita que Deus tem um propósito para cada um de nós, escreva "Eu creio" nos comentários. Mas então, o quarto de hospital estava mergulhado em um silêncio pesado. O tipo de silêncio que antecede algo grandioso ou devastador. Ele estava ali, de olhos entreabertos, respirando com dificuldade. Cada inspiração era um esforço, cada expiração parecia um adeus. Mas apesar da fraqueza, sua mente estava mais clara do que nunca. Ele enxergava tudo: os rostos ao redor, as lágrimas contidas, o medo estampado nos olhos de quem o amava. Mas o que realmente o aterrorizava não era a morte se aproximando, era a certeza de que talvez tivesse entendido tudo tarde demais. E se o tempo fosse um juiz cruel? E se tudo o que ele pudesse fazer agora fosse lamentar? Quantas vezes ele passou ao lado das pessoas que realmente importavam e não disse nada? Quantas noites gastou em preocupações banais, enquanto aqueles que o amavam esperavam em silêncio por um simples "eu te amo"? A verdade dói, a verdade pesa. A verdade é que ele teve tudo e, ao mesmo tempo, nada. E agora, tudo o que lhe restava era a esperança. Mas será que ainda dava tempo? Ele abriu a boca tentando dizer algo, mas o ar parecia não vir. O pânico tomou conta de seu corpo. Os olhos arregalaram-se, buscando socorro em quem estava ao seu redor. Mas a única coisa que encontrou foi a realidade inescapável. Ninguém poderia viver por ele, ninguém poderia voltar no tempo e refazer suas escolhas. O passado era uma sombra cruel, e ela estava ali, cobrando cada erro, cada omissão, cada "depois eu faço" que nunca aconteceu. E agora, o que restava? Se você sente que algo precisa mudar na sua vida antes que seja tarde demais, escreva nos comentários: "Eu tenho esperança". A verdade é dura, mas precisa ser dita. Quantas vezes você adiou algo importante, achando que haveria tempo depois? Quantas vezes olhou para sua família, para aqueles que ama e pensou: "Amanhã eu converso"? E se amanhã nunca chegar? Ele pensou que teria tempo. Ele acreditava que tudo podia esperar. Mas o tempo não espera, o tempo não perdoa. E quando nos damos conta, pode ser tarde demais. O ar começou a faltar. Ele tentou se mover, tentou lutar contra o inevitável, mas sua força já não existia. O desespero tomou conta. Um turbilhão de imagens passou pela sua mente. A infância, os momentos de riso, os dias ensolarados que nunca mais voltariam. E então, a culpa veio como uma avalanche. Como ele pôde desperdiçar tanto? Como deixou as coisas chegarem até ali? Mas espere, algo dentro dele gritava. Algo dentro dele se recusava a aceitar que tudo estava perdido. E se ainda houvesse tempo? E se ainda houvesse uma chance? Ele precisava dizer, precisava tirar aquele peso do peito, porque no fim, o que mais nos destrói não é o que fizemos, é o que deixamos de fazer. A dor crescia, o tempo se esgotava, mas ele reuniu forças para falar. E o que saiu de seus lábios foi tão poderoso, tão inesperado, que todos ali sentiram um arrepio na espinha. Porque algumas palavras têm peso, algumas palavras mudam tudo. E naquele momento, ele finalmente revelou o segredo que carregava por toda a vida.
Se você acredita que Deus nunca te abandona, escreva nos comentários. Eu confio em Deus. O choque tomou conta do quarto. As lágrimas rolaram. E por um instante, todos ali perceberam que estavam diante de algo maior do que qualquer um poderia imaginar. Mas o que exatamente ele disse? O que poderia ter sido tão forte a ponto de fazer o mundo inteiro chorar? Você está preparado para ouvir a verdade? Porque uma vez que souber, não há como voltar atrás. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. As pessoas ao redor seguravam a respiração. Ele repetiu aquelas palavras uma última vez, como se sua vida dependesse disso. E então tudo mudou. O ar parecia mais pesado. O tempo parecia suspenso e uma presença tomou conta do lugar. Algo que ninguém podia explicar. Algo que fez até os mais céticos sentirem que estavam diante de algo divino. Você já sentiu que estava diante de algo maior do que você? Que por um instante tudo fazia sentido e a verdade estava ali, nua e crua, diante dos seus olhos. Foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. Porque quando a alma fala, o mundo escuta. E naquele instante, ele soube. Não importava mais o que passou. O importante era o agora. O importante era o que ele estava fazendo naquele exato momento. E você? O que está adiando? O que ainda precisa dizer? Será que, se tudo acabasse agora, você teria arrependimentos? Ele teve. E agora, ele estava diante de seu último suspiro, tentando consertar tudo antes que fosse tarde demais. Mas será que realmente havia tempo? Será que suas palavras seriam suficientes para mudar o que estava prestes a acontecer? A resposta estava ali. E quando ele fechou os olhos, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Algo que fez todos os presentes olharem uns para os outros, incrédulos. Porque naquele instante, a linha entre a vida e a morte parecia mais tênue do que nunca. E o que aconteceu a seguir? O tempo parecia suspenso, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração, esperando pelo desfecho daquele momento. O ar no quarto ficou pesado, denso, carregado de uma energia que ninguém conseguia explicar. Todos olhavam para ele, para aquele corpo que há poucos anos exalava poder, influência e controle absoluto. E agora? Agora não passava de um homem frágil, à beira do desconhecido, segurando-se nos últimos fios da vida, tentando desesperadamente consertar o que ainda podia ser salvo. Mas e se não houvesse mais volta? E se algumas coisas simplesmente não pudessem ser corrigidas? A culpa é um peso que nos acompanha até o último instante. Ela sufoca, devora por dentro, nos lembra de cada erro, cada escolha errada, cada momento que desperdiçamos. E ele sentia isso. Sentia como se cada arrependimento estivesse ali, pairando sobre seu peito, dificultando ainda mais sua respiração. Porque a verdade é essa: ninguém escapa da própria consciência. Quantas vezes ele ignorou aqueles que realmente se importavam com ele? Quantas vezes preferiu estar cercado de pessoas vazias, que só estavam ali pelo que ele podia oferecer, enquanto aqueles que realmente o amavam eram deixados de lado? Ele percebeu isso tarde demais. O olhar vazio de quem passou a vida inteira buscando o que não tinha valor. O silêncio ensurdecedor de quem percebe, no último segundo, que construiu um império, mas esqueceu de construir laços. E agora, o que restava? O dinheiro, o prestígio, as posses, nada disso importava mais. O tempo arrancou tudo dele. Agora só restavam as memórias e a dor. A dor de saber que poderia ter feito diferente, que poderia ter amado mais, que poderia ter perdoado antes. Mas agora, com a morte à porta, ele já não tinha controle. E não há nada mais assustador do que isso. Perceber que tudo o que nos restava era um simples desejo, um último pedido, uma súplica silenciosa ao destino, esperando que ainda houvesse tempo. Se você acredita que Deus pode transformar qualquer história, escreva nos comentários: eu tenho esperança. O olhar dele mudou.
por um breve momento, parecia que algo dentro dele se libertava, como se finalmente ele tivesse entendido o que precisava ser feito. Mas será que era tarde demais? Será que mesmo no último instante havia alguma chance de redenção? O que aconteceu em seguida deixou todos no quarto em choque, porque foi naquele momento que algo inexplicável aconteceu. Algo que fez até os médicos olharem uns para os outros sem saber como reagir. Ele tentou falar. O corpo já não obedecia direito, mas sua mente estava mais clara do que nunca. As palavras saíram baixas, roucas, quase como um sussurro, mas carregadas de uma verdade que ecoaria para sempre. Porque algumas palavras têm poder, algumas palavras são capazes de mudar destinos. Algumas palavras podem salvar uma alma ou condená-la de vez. Mas o que ele disse? O que poderia ter sido tão forte a ponto de deixar todos sem palavras? O coração batia mais devagar, a respiração se tornava irregular. Mas seus olhos, eles carregavam algo que ninguém ali jamais esqueceria. Era como se, naquele momento, ele tivesse enxergado algo além deste mundo, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. E então, ele falou. Com dificuldade, sim, mas cada palavra pesava toneladas. Cada sílaba parecia esculpida no próprio tempo. E quando sua voz se calou, o silêncio foi ensurdecedor. As lágrimas começaram a cair. Algumas pessoas ali não conseguiram segurar o choro, porque o que ele disse não era apenas um pedido de desculpas, não era apenas um arrependimento, era algo maior, algo que fazia cada um ali se questionar sobre suas próprias vidas. Porque a verdade é essa. Estamos realmente vivendo da maneira que deveríamos? Quantas pessoas adiaram pedidos de perdão? Quantas pessoas passaram a vida esperando pelo momento certo para dizer o que realmente importa? Quantas vezes deixamos para amanhã aquilo que pode não ter um amanhã? Se você sente que precisa consertar algo em sua vida antes que seja tarde, escreva nos comentários: eu confio em Deus. A respiração dele fraquejou. O quarto inteiro parecia segurar o fôlego junto com ele. O tempo se tornava um fio fino, delicado, prestes a se romper. E então, silêncio. Mas algo aconteceu. Algo que fez com que todos ali sentissem um arrepio percorrer suas espinhas. Porque naquele momento algo mudou. O que exatamente? Isso ninguém sabe explicar. Mas quem estava ali viu. Quem estava ali sentiu. Porque existem momentos que vão além do entendimento humano. Existem situações que desafiam qualquer lógica. E aquele instante foi um deles. Não ignore isso. Se você acredita que Deus pode mudar qualquer destino, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. As máquinas apitaram, os médicos se entreolharam, e então a realidade bateu. O que aconteceu a seguir ficará para sempre marcado na memória de todos que estavam ali. Porque naquele último instante, quando tudo parecia perdido, algo mudou, algo aconteceu, algo que ninguém ali jamais poderia explicar. E se eu te disser que esse momento mudou não apenas a vida dele, mas a de todos que estavam presentes? Você realmente está preparado para saber o que aconteceu? Porque, uma vez que souber, sua vida jamais será a mesma. O som das máquinas preenchia o quarto, mas de repente algo aconteceu. O monitor cardíaco oscilou, um suspiro profundo escapou de seus lábios e naquele instante o tempo pareceu parar. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa: aquele momento jamais seria esquecido. As lágrimas escorriam pelos rostos ao redor da cama. Médicos, enfermeiros, familiares, todos sentiam que estavam diante de algo que ia além da lógica, porque o que aconteceu a seguir desafia qualquer explicação. No instante em que ele fechou os olhos, uma última palavra saiu de sua boca. E essa palavra fez todos ali prenderem a respiração. Você já se perguntou o que as pessoas dizem antes de partir? Você já parou para pensar no que diria se soubesse que seu tempo estava se esgotando? Pois ele sabia, e naquele momento tudo ficou claro. Ele olhou para o teto como se enxergasse algo que ninguém mais podia ver. E então,
com a voz fraca, mas carregada de um peso indescritível, ele disse algo que fez todos os presentes sentirem um arrepio profundo. Mas o que exatamente ele disse? O que poderia ter sido tão impactante a ponto de deixar um quarto inteiro em choque? Você está pronto para saber? Porque uma vez que ouvir isso, sua visão sobre a vida pode nunca mais ser a mesma. Se você acredita que o tempo de Deus nunca falha, escreva nos comentários. Eu creio. Os segundos que se seguiram foram um turbilhão de emoções. As mãos tremiam, os olhares estavam vidrados nele, esperando para ver se aquela era realmente sua última palavra. Mas então, algo mudou, algo impossível de ignorar, porque o que aconteceu naquele momento desafiou qualquer explicação científica. O corpo dele estava fraco, o coração batia devagar, mas havia algo diferente, algo que ninguém conseguia explicar, porque mesmo com a morte tão próxima, seus olhos carregavam uma verdade que ninguém ali jamais esqueceria. E então, naquele último instante, um último suspiro saiu de seus lábios. E o que aconteceu a seguir? O tempo pareceu parar. Os médicos se aproximaram, verificaram os sinais vitais, olharam uns para os outros confusos. Os familiares começaram a chorar, alguns se ajoelharam, outros simplesmente ficaram paralisados, incapazes de processar o que estavam vendo. Mas então, você já ouviu falar de histórias onde, no último segundo, algo inexplicável acontece? Você acredita que mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode intervir? Se você acredita nisso, declare nos comentários: eu confio em Deus. A respiração dele cessou por um momento. O silêncio no quarto era tão profundo que se podia ouvir o som das lágrimas escorrendo. Mas então, algo mudou. Algo que fez os médicos recuarem, que fez até os mais céticos olharem para aquilo sem saber o que dizer. Porque no exato instante em que todos pensavam que o fim havia chegado, seus olhos se abriram. Sim, isso mesmo. E naquele olhar havia algo que ninguém jamais poderia explicar. Porque o que ele viu, mudou tudo. Você está preparado para saber o que aconteceu naquele último instante? O quarto inteiro ficou em choque. Os médicos, os familiares, todos ali sabiam que haviam testemunhado algo que fugia da lógica humana. Porque o que aconteceu naquele momento não pode ser descrito com palavras simples. Foi algo maior, algo poderoso, e quando ele finalmente encontrou forças para falar, sua voz saiu fraca, mas firme. E o que ele disse? Se você acredita que Deus pode mudar qualquer situação, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la hoje. Mas então, a sala inteira estava congelada no tempo. Todos os olhos estavam nele, esperando por algo, qualquer coisa que explicasse o que tinham acabado de presenciar. Ele deveria estar sem forças, deveria estar mergulhando no silêncio eterno, mas não estava. Contra todas as probabilidades, ele estava ali, olhos abertos, respirando. E quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu mais forte do que qualquer um esperava. Mas o que ele disse? O que poderia ser tão poderoso a ponto de fazer com que até os médicos se afastassem, incapazes de compreender o que estavam testemunhando? Ele inspirou profundamente, como se estivesse trazendo ar de volta aos pulmões depois de uma eternidade sem respirar. Seu olhar vagou pelo quarto, encontrou os rostos que o cercavam, alguns encharcados de lágrimas, outros completamente perplexos. E então, com uma clareza assustadora, ele falou: "Eu vi tudo." As palavras pairaram no ar como uma sentença inevitável. O que ele queria dizer com aquilo? O que exatamente ele tinha visto? Se você acredita que há mistérios que vão além da compreensão humana, escreva nos comentários: eu confio em Deus. As mãos dele tremiam, mas não era medo. Era algo diferente, algo que ninguém conseguia explicar. E quando ele fechou os olhos por um instante, um arrepio percorreu o corpo de todos os presentes. Era como se ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, como se sua alma tivesse sido arrancada da realidade por um breve momento e trazida de volta com um conhecimento que ninguém mais possuía. Mas o que ele viu? Você realmente quer saber? Porque uma vez que ouvir isso, sua visão sobre a vida pode nunca mais ser a mesma. Ele respirou fundo novamente e, dessa vez, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de medo, eram lágrimas de compreensão.
Eu estive lá, ele disse. Os corações apertaram. Ninguém ousava interrompê-lo. Eu vi tudo o que deixei para trás. Os olhares se cruzaram. Os rostos dos médicos estavam tomados pelo espanto. Eu vi as chances que desperdicei, os sorrisos que ignorei, os abraços que recusei. Eu vi cada momento em que poderia ter escolhido amar, mas escolhi o silêncio. Eu vi as palavras que nunca disse, os perdões que nunca concedi, as oportunidades que deixei escapar, achando que teria tempo depois. Aquela frase acertou em cheio como uma faca invisível, cravada no peito de todos que estavam ali. Porque quem nunca adiou algo importante? Quem nunca pensou que haveria um amanhã para corrigir os erros de hoje? Mas, e se o amanhã não vier? Se essa pergunta já passou pela sua mente, escreva nos comentários. Eu tenho esperança. Ele continuou. E agora, sua voz parecia carregar o peso de 1000 verdades esquecidas. Eu vi o que acontece quando não temos mais tempo. E então, o silêncio. O peso daquelas palavras caiu sobre todos os presentes como uma avalanche. O que ele estava dizendo? O que ele tinha visto que o fez falar desse jeito? Os olhos dele, antes cheios de medo, agora transbordavam algo diferente. Algo maior. Algo que ninguém ali podia explicar, mas todos sentiam. Eu vi o outro lado. O choque foi imediato. Uma enfermeira prendeu a respiração. Um dos médicos apertou os próprios braços, como se estivesse tentando segurar o arrepio que subia por sua espinha. O que ele quis dizer com isso? O que significa ver o outro lado? Se você acredita que há coisas que vão além da nossa compreensão, escreva nos comentários. Eu creio. Ele fechou os olhos por um instante, como se revivesse tudo de novo. E quando voltou a falar, sua voz saiu trêmula. Eu vi o que acontece quando desperdiçamos nossa vida com o que não importa, quando deixamos o orgulho nos afastar de quem amamos, quando acumulamos dinheiro, mas esquecemos de acumular momentos, quando passamos a vida inteira buscando mais, sem perceber que já tínhamos tudo o que precisávamos. E então ele chorou. Chorou de um jeito que fez todos os presentes se perguntarem se estavam vivendo da forma certa. Porque no fim, será que não estamos todos correndo atrás das coisas erradas? Mas o pior ainda estava por vir. Ele olhou para cima, como se ainda pudesse ver algo além da compreensão humana. Eu ouvi um som, disse ele. O quarto ficou em silêncio absoluto. Era um som que nunca vou esquecer. Os olhos ao redor se arregalaram. Era o som do tempo, acabando. Se você acredita que Deus está no controle da sua vida, escreva nos comentários. Eu confio. As palavras pesaram como chumbo no peito de todos os presentes. Porque quem nunca sentiu que o tempo está escapando por entre os dedos? Quem nunca desejou poder voltar atrás, só por um instante, para fazer algo diferente? Mas e se não houver volta? A essa altura, ninguém piscava. Todos estavam ali, presos naquele momento, esperando por algo, qualquer coisa, que explicasse o que ele estava dizendo. E então, ele sussurrou. Não esperem o tempo acabar. Foi como um soco no estômago. Façam agora. Amem agora. Perdoem agora. E depois disso, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele olhou para cada um ali, como se quisesse que cada palavra fosse gravada profundamente em suas almas. E então, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Algo que fez todos se questionarem sobre tudo o que acreditavam. Você realmente está preparado para ouvir? Se sim, continue lendo, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga a sua vida. A verdade é que a morte não espera. A vida não espera. O tempo não espera. E naquele instante, se você sente que precisa mudar algo em sua vida antes que seja tarde, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la hoje. Mas então, ele sorriu. Um sorriso fraco, mas carregado de um significado que ninguém conseguia decifrar. O que ele queria dizer com aquilo? O que ele sabia que os outros não sabiam? Os olhos dos médicos se arregalaram. As enfermeiras trocaram olhares, sem saber como reagir. Os familiares estavam paralisados, esperando pelo próximo movimento dele, esperando para ver se aquele seria o último instante. Mas então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele ergueu a mão com esforço, apontando para um canto do quarto. Seu olhar estava fixo em algo que ninguém mais conseguia ver. O que ele estava vendo?
O que era tão importante a ponto de fazer um homem à beira da morte reagir assim? Se você acredita que Deus nos dá sinais antes do fim, escreva nos comentários. Eu creio. O quarto ficou ainda mais silencioso. Era um silêncio denso, carregado de algo que ninguém conseguia explicar. E então ele sussurrou: eu vi. As palavras mal saíram, mas elas carregavam um peso que fazia a espinha de todos ali gelar. O que ele tinha visto? O que estava do outro lado? Seus olhos continuavam fixos, arregalados, como se estivessem vendo algo além deste mundo. E então ele começou a chorar. Mas não era um choro de medo, não era desespero, era arrependimento. Foi nesse momento que os médicos perceberam que estavam testemunhando algo que ia além da medicina. O que estava acontecendo ali não era apenas um momento comum. Aquela não era apenas mais uma vida se apagando. A verdade era maior, e pela primeira vez na vida, ele finalmente entendeu o que deveria ter feito. Mas agora já era tarde. Se você acredita que Deus pode dar uma nova chance a qualquer um, escreva nos comentários. Eu confio. Ele fechou os olhos por um momento. A respiração ficou mais fraca. O tempo parecia estar se esgotando. Mas antes que tudo se apagasse, antes que o silêncio final chegasse, ele murmurou uma última frase. E essa frase fez com que todos ali nunca mais fossem os mesmos. Porque foi nessa última frase que estava a verdade que ele passou a vida inteira ignorando. E você? Você está pronto para ouvir essa verdade? Porque uma vez que souber, sua vida jamais será a mesma. Se você acredita que Deus ainda tem algo para fazer em sua vida, compartilhe essa mensagem com 3 pessoas agora. Mas então, ele inspirou profundamente, forçando cada músculo para pronunciar as palavras que estavam prestes a sair. E quando finalmente disse, o quarto inteiro prendeu a respiração. As palavras eram simples, mas dentro delas estava a resposta para tudo. E o que ele disse foi, ele inspirou com dificuldade. O quarto inteiro parecia suspenso no tempo. Os olhos arregalados de médicos, enfermeiros e familiares estavam fixos nele, esperando aquelas últimas palavras que poderiam mudar tudo. E então, com um fio de voz, ele murmurou, eu devia ter amado mais. O silêncio foi ensurdecedor. Ninguém se moveu, ninguém ousou respirar, porque no fundo, todos ali sabiam que essa era a verdade que mais temiam. Quantas vezes adiamos um abraço? Quantas vezes deixamos de dizer eu te amo porque achamos que haveria tempo depois? Quantas vezes escolhemos o orgulho em vez do perdão? Ele percebeu tarde demais. E agora? Agora, o tempo tinha cobrado seu preço. O relógio da vida estava se esgotando e ele finalmente entendia. Mas será que essa compreensão viria acompanhada de uma segunda chance? Se você sente que precisa fazer algo antes que seja tarde, escreva nos comentários. Eu confio em Deus. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Era um choro silencioso, mas que dizia mais do que qualquer palavra. Porque ali, naquele último instante, ele via tudo com clareza. Ele viu as noites que passou trabalhando, ignorando aqueles que só queriam sua atenção. Ele viu os telefonemas não retornados, as mensagens lidas e ignoradas, os convites rejeitados. Ele viu os rostos que um dia sorriram para ele, esperando por um simples gesto de carinho, e que ele deixou de lado, achando que haveria mais tempo. Mas o tempo não espera ninguém, e agora a vida cobrava cada uma dessas escolhas. Se você acredita que o tempo que resta deve ser aproveitado da melhor forma, escreva nos comentários. Eu tenho esperança. Ele apertou a mão de um de seus filhos, que chorava em silêncio ao seu lado. Me perdoa, ele sussurrou. Foram apenas 2 palavras, mas carregavam o peso de uma vida inteira. E naquele instante, algo aconteceu. Algo que ninguém esperava. Algo que fez todos no quarto prenderem a respiração mais uma vez. Porque bem ali, diante dos olhos de todos, um milagre começou a se desenhar. Se você acredita que Deus pode transformar qualquer história, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la. O monitor cardíaco que antes indicava o fim oscilou. Os médicos se entreolharam, incrédulos. Ele ainda estava ali, e naquele momento, uma nova possibilidade surgiu.
Mas será que ele teria mais uma chance? Será que ainda havia tempo para consertar o que foi quebrado? Ou será que algumas coisas simplesmente não podem ser desfeitas? Se essa pergunta já passou pela sua mente, escreva nos comentários: eu creio. A respiração dele estava irregular, o olhar se tornava mais vago, mas dentro dele algo havia mudado. Ele entendia agora. Ele via a verdade diante de si com uma clareza que nunca teve antes. A vida não se mede em bens acumulados, em números na conta bancária, em títulos ou status. A vida se mede nos laços que criamos, no amor que damos, no perdão que concedemos. E ali, diante do inevitável, ele percebeu: tudo o que realmente importa não pode ser comprado. Mas será que ainda havia tempo para fazer algo diferente? O tempo parecia escorrer como areia entre seus dedos. E quando ele fechou os olhos, se você sente que precisa fazer algo agora, antes que seja tarde, envie essa mensagem para 3 pessoas e escreva amém, porque o que aconteceu a seguir mudou tudo. O quarto inteiro estava mergulhado em um silêncio pesado, denso, carregado de algo que ninguém conseguia explicar. Todos prendiam a respiração, esperando pelo inevitável, ou talvez por algo que ninguém ousava acreditar. Os olhos dele estavam fechados, a respiração fraca, quase imperceptível. Mas então, um último suspiro, e naquele instante, algo aconteceu. Não foi um barulho, não foi um movimento brusco, foi apenas paz. Uma paz que tomou conta do ambiente, que se espalhou como um sussurro divino, que fez com que todos no quarto sentissem um arrepio percorrer a espinha. Porque naquele último instante, ele não partiu com medo, não partiu em desespero. Ele partiu sabendo que finalmente havia entendido o que realmente importava. Sabendo que, embora o tempo tenha sido cruel, sua última lição não seria esquecida. Sabendo que sua história seria contada e que talvez, só talvez, alguém ainda tivesse tempo de fazer diferente. Porque o que dói não é a morte. O que dói é perceber que poderia ter vivido melhor. O tempo não espera, a vida não espera, mas você ainda tem uma escolha. E a pergunta que fica é: o que você fará com o tempo que ainda tem? Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho viver com amor. E antes de ir, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la hoje. Porque talvez, só talvez, essa história possa salvar mais do que uma vida.